Hare Krishna, Haribo, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia a todos, reverência a todos, bom sábado para todo mundo. Quero agradecer aqui o convite feito pelo Prabhu Paravyoma-dasa para essa leitura de hoje, comentários dessa literatura maravilhosa, o Śrīmad Bhagavatam, que é o Purana Imaculado. Então, fazemos a leitura todos os dias, exceto domingo, verso a verso, seguindo os passos de Shukadeva Goswami, Sutta Goswami, dos comentários de Srila Prabhupada. Então, hoje, já estamos aí no terceiro canto, capítulo 1. Hoje vamos ler o verso 32. Então, vamos cantar aqui a oração preferida de Srila Prabhupada para invocar o humor da missão. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Jaya Girivardhari Yashodanam Dana Brajanaram Jana Yashodanam Dana Brajanaram Jana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Antes de mais nada, quero prestar minhas reverências ao meu amado mestre espiritual Srila Bhaktisunda Govindadeva Goswami Maharaj e aos meus amados mestres espirituais tutores Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada e Srila Bhakti Rakshasha Dev Goswami Maharaj. Om Agyana Timirandasya Agyanajana Shalakaya Chakshur Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Peço minhas reverências a todos os Vaishnavas. Vanchakalpatarubhyasya Kripasindubhyaivata Patita Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Reverência a todos. Bom dia a todos. Marcos Maria Branquinho, sempre presente aí conosco. Reverências, todas as glórias de Srila Prabhupada. Então, estamos na sequência aí de um capítulo que são as perguntas que Vidura fez a Uddhava. Estamos num momento crucial aí, nesse início do terceiro canto, que é um canto assim maravilhoso, né? Que vai ter toda uma conversa, um diálogo entre Maitreya Muni, o grande sábio, e Vidura. Então vai ter assim passatempos incríveis, assim, uma sequência de passatempos extraordinários. Assim. Então vamos lá. Vamos ler aqui o verso 32 do capítulo 1 do terceiro canto. Estamos bem no início do terceiro canto. Então, o terceiro e quarto canto, haverá essa conversa entre Maitreya Muni e o grande Vidura. Então, aqui Vidura está indagando a Uddhava sobre os seus parentes, familiares, seus amigos. Então vamos aqui ao verso. Katida Buddha Swasti Anamivaste Shwapauka Putro Bhagavat Prapanaha Ya Krishna Padam Kita Margapam Suswa Achestata Prema Vidina Dairyaha. Tradução literal. Por favor, diga-me se Akrura, o filho de Shwapauka, está bem. Ele é uma alma impecável, rendida à personalidade de Deus. Certa vez, ele perdeu o equilíbrio mental devido ao êxtase do amor transcendental e caiu na poeira
de uma estrada marcada com as pegadas do Senhor Krishna. Essa figura aí, que tem aí a Krura caindo aí ao solo em êxtase, vendo as pegadas de Krishna na terra de Vrindavana. Vamos falar sobre esse passatempo. Significado. Quando a Krura, significado dado por Abhay Charanavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Significado. Quando a Krura veio a Vrindavana em busca de Krishna, ele viu as pegadas do Senhor na poeira de Nandagrama, a terra ali de Nanda Maharaj, pai de Krishna. E imediatamente caiu sobre elas em êxtase de amor transcendental. Este êxtase é possível para um devoto que está totalmente absorto em pensamentos incessantes sobre Krishna. Este devoto puro do Senhor é naturalmente impecável porque está sempre associado à personalidade de Deus supremamente pura. O pensamento constante do Senhor, esse é o tema de hoje. O pensamento constante do Senhor é o método antisséptico para manter-se livre da contaminação infecciosa das qualidades materiais. O devoto puro do Senhor está sempre em companhia do Senhor ao pensar nele. Contudo, no contexto particular de tempo e lugar, as emoções transcendentais tomam um rumo diferente, e isso quebra o equilíbrio mental do devoto. O Senhor Chaitanya exibiu o exemplo típico de êxtase transcendental. Como podemos compreender a partir da vida desta encarnação de Deus, todas as glórias da Srila Prabhupada. Então, aqui o Vidura pergunta para Uddhava, né, sobre o destino, ele quer saber sobre a Krura, né, esse devoto tão especial, né, que aqui ele especificamente, né, você vê que ali eles... muitos devotos, né, as histórias, elas já circulavam, né? Elas já circulavam naquela época, né? Não foi preciso escrever o Bhagavatam posteriormente. Essas histórias já estavam ali já eram comuns, já eram contadas oralmente entre os devotos, né? Então eles sabiam dos passatempos, uns passatempos assim específicos, né? Então você vê aqui que Vidura, ele já sabia desse passatempo de Akrura quando ele foi buscar Krishna e Balarama em Vrindavana. Essa história é muito interessante, né? Porque na cidade vizinha, Mathura, né? Mathura e Vrindavana, né? Então, para quem sabe o passatempo de Krishna, né? Krishna, ele apareceu no cárcere do seu tio Kansa. Ele nasceu de Devaki e Vasudeva no cárcere do palácio de Kansa. Então, quando ele foi transferido, né, para Vrindavana, eles ficaram lá, Krishna e Balaram ficaram lá escondidos, né, porque Kansa queria matar seus pais e queria matar e matou os filhos de Devaki. E tem todo esse passatempo, eles ficaram lá, né, escondidos em Vrindavana, e Kansa ficar enviando, né, mensageiros assassinos de aluguel, assim, para ir em Vrindavana e matar Krishna. Então, ele nunca conseguia êxito, né? Então, certa feita, ele teve uma ideia, assim, né? Ele falou, Kansa, eu vou... Já que Krishna Balaram gosta tanto de lutar, né? Eu vou fazer aqui uma grande competição de luta, né? Tipo um MMA, né? Vou fazer uma competição, um ringue de luta aqui em Mathura e vou convidá-los, né? E foi muito esperto, assim, de enviar Krura, né? Se ele envia dos seus capangas, né? Não ia ter... Krishna Balaram não viriam, né?
Então ele enviou um dos seus devotos, né? Tudo é uma lila, né? Um passatempo. Então Kansa, ele pede para Krura, né? Ele explica todo o plano, né? Para os seus ministros. E a Krura estava ali, não, eu vou trazer aqui esses irmãos e vou assassiná-los, vou assassinar o Gracena, vou assassinar todo mundo. Vou ficar livre desse pessoal. Vou ficar com o reino todinho para mim, né? E a Krura está ali ouvindo tudo, mas nem se incomoda, né? Porque, na verdade, a Krura era um desses devotos, né? Que sabia da posição transcendental do Senhor Krishna. Alguns devotos vivem a lila, né? E estão ali inseridos na sua aratsa particular, né? Como amigo, como parente, como esposa, como amante de Krishna, e não é revelado, né, a posição suprema de Krishna, do Senhor Krishna, Swayam Bhagavan. Então eles vivem inseridos na lila e eles não têm consciência, né, de que Krishna é a suprema personalidade de Deus, porque na verdade essa raça é específica para Dasya raça, aqueles que são servos, né? Então a Krura, ele estava inserido nessa raça meio misturada de servo, mas ele era também parente, era amigo, ele tinha toda uma raça ali com Krishna, né? Mas ele tinha consciência de que Krishna era a suprema personalidade de Deus. E Balarama também. Então ele foi lá, né? Ele falou, esse Kansa aí, né? Não sabe nem o que está falando, né? Eu vou lá. Para ele foi uma grande bênção, né, que ele recebeu ele disse que é uma grande bênção que ele recebeu de Kansa, né, para ele poder ir com a carruagem buscar Krishna e Balarama e Vrindavan. E no caminho, né, ele foi ali pensando, falou assim, nossa, mas que austeridades eu pratiquei, né, que sacrifícios eu possa ter praticado em vidas passadas para que eu possa estar nessa posição de Vrindavana, buscar a suprema personalidade de Deus, Senhor Krishna, Senhor Balarama, expansão direta de Krishna, não diferente de Krishna. Então, assim, ele estava assim, encantado, né? Assim, não sabia, ele estava tão nervoso, né? Tão agitado. E é nesse contexto que esse verso é falado, né? Que Vidura pergunta, né? Certa vez ele perdeu o equilíbrio mental devido ao êxtase do amor transcendental e caiu na poeira de uma estrada marcada com as pegadas do Senhor Krishna. Então ele foi ali no caminho da estrada que leva de Mathura e Vrindavana, né? Assim, inserido nesses pensamentos, né? Aqui tem o capítulo 38 do 10º canto. Ele se pergunta, né? Como sou uma pessoa materialista, absorta simplesmente na gratificação dos sentidos, acho que é tão difícil para mim ter tido esta oportunidade de ver o Senhor Krishna, quanto seria para alguém nascido Shudra, uma pessoa caída, poder recitar os mantras védicos. Então, assim, ele vai nesses pensamentos, assim, nossa, mas como que pode eu ser uma pessoa tão materialista, né? E ter essa oportunidade, né? Às vezes nós nos perguntamos também, né? Às vezes nos sentimos tão caídos, né? E às vezes pensamos, poxa, esse caminho de bhakti, esse caminho espiritual é tão difícil muitas vezes, né? Porque estamos tão inseridos nesse mundo material, estamos tão mergulhados nesse oceano de misérias, né? Na gratificação dos sentidos, né? Estamos tão presos, somos tão servos da mente, né? E às vezes dá até um desânimo, assim, né? Poxa, a minha vida espiritual é tão difícil, né? Como é que eu vou alcançar essa pureza de coração, né? Como é que eu vou limpar, né? Como Chaitanya Mahaprabhu, Chetodharpana Marajana, como vou limpar a sujeira, esses anártaros, essas sujeiras que tem em meu coração, como que eu vou limpar isso? É tão difícil, né? Cada vez que eu tento limpar, né, como você pegar uma vassoura suja e tentar limpar o chão sujo, vai ficar tudo sujo, né? Então a gente está tão inserido nessas coisas que tentamos limpar a sujeira com a própria sujeira, né?
Então ficamos emaranhados nesse processo de ação e reação desse mundo, né? Mas Chaitanya Mahaprabhu, né? Ele foi muito misericordioso com as almas dessa era de Kali. Ele deu um processo, né? Simplesmente cante o santo nome do Senhor, né? Não importa se você está caído, se está elevado, o processo é igual, né? O importante é é sempre ouvir o cantar do santo nome, recitar o santo nome, né? Mesmo que estejamos tão absortos no materialismo, né? Mas temos que tomar esse remédio, né? Às vezes o remédio pode ser amargo, mas ele vai dar resultado, né? Temos que ter fé nisso, né? Mesmo que nossa fé, como Cristo diz, né? A nossa fé seja do tamanho de uma semente, de um grão de mostarda, né? Mas ela pode remover montanhas, né? Então, mesmo que temos que buscar, né, no fundo do coração essa sementinha de fé, né, que temos e começar a cultivá-la, né, nesse processo, né? Temos que ter fé. A fé, ela advém de piedades passadas, né, de Sukriti. Então, vamos buscar lá no fundo do coração algum ato piedoso que tenhamos realizado em vidas passadas, para que essa fé desperte em nossos corações. Tenhamos fé no santo nome, né? Temos fé no processo. Então, a Krura, né, ele se identificava assim, ele na verdade é um associado eterno do Senhor Krishna, né? Mas os devotos puros são assim tão humildes. E ele se considerava, se colocar na posição de uma alma condicionada. Ele dizia que eu sou tão caído, né? Sou um Shudra. Como é que eu posso, né? Estou como na posição de um Shudra que quer cantar mantras védicos, né? E ele foi ali naquele caminho, pensando, né, no Senhor Krishna, nos passatempos do Senhor Krishna. E cada vez mais ele ficou ficando mais ansioso, né? Olha, eu vou encontrar o Senhor Krishna. Meu Deus do céu, eu vou cair aos seus pés. Eu não sei o que eu vou fazer. E quando ele chegou perto ali, né, de Vrindavana, né, ele no caminho ali, como está nessa figura, né, ele viu pegadas, né? E como é que ele viu que aquelas pegadas eram do Senhor Krishna, né? Porque nas solas dos pés do Senhor Krishna tem certas marcas especiais, né? Então, quando Krishna toca o solo, é como se fosse um carimbo, né? Ele dá um carimbo assim no solo e fica certos sinais, né? Certos sinais na pegada, né? Tem vários sinais das pegadas de Krishna que são diferentes dos sinais das pegadas de Balarama, que são diferentes dos sinais das pegadas de Srimati Radharani. Então, dá para identificar, né, cada pegada de quem é. Né? Então, quando ele viu, né, aquela pegada ali, ele identificou aquela pegada como uma pegada de Krishna. E ele pulou ali, né, parou a quadriga, os cavalos, pulou naquela areia e começou a rolar, né? Começou a rolar, né? Naquela areia, naquele solo de Vrindavana, solo sagrado de Vrindavana, começou a rolar em êxtase nas pegadas do Senhor Krishna, né? Então ele começou ali a ficar tão assim, o prema, né? Despertou em seu coração o amor puro por Deus. E ele ficou ali em êxtase, né, transcendental, como é dito aqui no verso. Então, essas histórias eram contadas, né, já na época. Vidura já sabia desse passatempo, sabia dessa história. E essas histórias circulavam entre os devotos. Né? E é engraçado que Rupa Goswami, ele tem outro passatempo também. Depois que Krishna e Balarama já vão para Mathura, né? E ocorre a morte de Kansa, né? Depois Krishna visita com Balarama a casa de Akrura, também é um passatempo muito interessante, né? Akrura vai lá e lava os pés do Senhor Krishna, né? E é muito estático, ele diz, minha casa foi abençoada, né? Ora, ali ele não tem mais para onde conter seu êxtase amoroso. Né? Mas Rupa Goswami escreveu um livro
muito belo, muito poético, muito estático, que é o Sri Hansadutta, que é o Cisne Mensageiro. É um livro muito bonito, muito bonito. São dois livros. Ele escreve o Sri Hansadutta e o complemento que é o Uddhava Sandesha, né? O Sri Hansadutta, ele conta a história de quando, justamente depois que a Krura leva o Sr. Krishna e o Sr. Balarama de Vrindavana, e as gopis de Vrindavana e Radharani estão ali é, desfalecidas em Vrindavana. E Lalita, ela vê um cisne na margem do rio Yamuna, e ela vê que aquele cisne, então esse Hansadutta, né? Esse livro traduzindo, né? É o Hansa, cisne, Dutta, o cisne mensageiro. E Lalita Devi, ela vê que aquele cisne pode ser um mensageiro para levar a mensagem de Srimati Radharani até o Sr. Krishna em Mathura. Reverência Haridashna Ki Jai. Então, nesse livro, muito interessante, depois o Rupa Goswami escreve Uddhava Sandesha, né? Que é a resposta de Krishna, que Uddhava leva a mensagem que Krishna pede para Uddhava levar para as gopis de Vrindavana. É o Uddhava Sandesha. E o Sri Hansadutta é a mensagem que Lalita e Radharani enviam para o Sr. Krishna em Mathura. E nesse livro é dito, né, que as gopis, elas quando ouvem esse nome Akrura, é como se fosse um palavrão, assim, né? Como se fosse um grito de um corvo, né? Então elas, quando ouve o nome de Akrura, para elas é terrível, assim, porque Akrura, tadinho, ele é um grande devoto, um devoto puro do Sr. Krishna, um companheiro eterno nas lilas do Sr. Krishna, mas tadinho, ele ficou com uma fama ruim, né? Entre as gopis de Vrindavana, porque ele que levou Krishna e Balarama, né, o tesouro das gopis, a joia do tesouro das gopis, levou o Sr. Krishna e Balarama de Vrindavana. Então, quando as gopis ouvem o nome de Akrura, tadinho, elas é como se fosse um palavrão para elas, né? Elas nem querem. Quando ouvem esse nome, para elas é um grito de um corvo, né? E ele ficou com essa fama ruim, né? Em Vrindavana. Mas, nossa, você vê nos passatempos, né? Que ele tem com o Sr. Krishna, é um devoto puro, né? Quando ele vê as pegadas, né? Que aqui está dito, Vidura pergunta, né? Quando ele vê as pegadas do Sr. Krishna no solo de Vrindavana, ele cai em êxtase transcendental. Então, o Srila Prabhupada diz aqui, né? No verso, esse devoto, né? Que este êxtase, né, transcendental é possível para um devoto que está totalmente absorto em pensamentos incessantes sobre Krishna. E Srila Prabhupada diz, né, o pensamento constante no Senhor, né, é um método antisséptico para manter-se livre da contaminação infecciosa das qualidades materiais. Então, esse Smara, né, é um dos processos de Bhakti, né, que é a lembrança, né? Essa lembrança fixa no Sr. Krishna, essa sempre tem tantos passatempos, né? Tem tantos passatempos sobre Krishna que pode passar a vida inteira lendo a quantidade de livros que existem, né? Dos Puranas, do Srimad Bhagavatam, do Mahabharata. Nossa, os livros dos Goswamis de Vrindavana, Gita Govinda, né? Mais antigo, tantos livros de passatempos maravilhosos, né? Que você vai passar a vida inteira lendo isso e não vai chegar ao fim. São muitos e muitos passatempos, muitas e muitas lilas. Então pode estar sempre todo dia lendo um pouco e mantendo
constante essa lembrança no Senhor Krishna, através do cantar do Santo Nome, principalmente, né? Cantando o Santo Nome, está sempre lembrando de Krishna, né? Está sempre lembrando de Balarama, sempre lembrando de Krishna, dessas lilas. E quando nos identificamos como uma lila particular, isso é muito benéfico, né? Nos identificamos com uma raça particular e temos a tendência a lermos passatempos referentes a essa lila particular, essa raça, esse humor, né? de relacionamento com o Senhor Krishna. Então vai se tornando tudo um incremento, né? Então o Shambhala diz, né? Na verdade, a Krura, ele tinha uma lembrança constante do Senhor Krishna, né? Na verdade, ele vivia imatura, ele não conhecia o Senhor Krishna, né? Ele ouvia as histórias, né? Essas histórias, como eu falei, essas histórias circulavam, né? Então, a Krura, ele era um desses devotos que tinham consciência de que Krishna era a suprema personalidade de Deus. E essas histórias circulavam, né? Essas histórias desses vilões que a Krura, que Kansa enviava a Vrindavana, né? Essas histórias circulavam, né? Esses passatempos eram contados, né? Oralmente um para o outro e chegavam à matura, né? Esses passatempos que ocorriam em Vrindavana. E a Krura estava ali, né? Ele não tinha ideia, assim, né? Ele estava indo buscar o Senhor Krishna em Balarama, em Vrindavana, mas ele não os conhecia, né? Então, quando ele foi lá buscar, né? Simplesmente a visão. Depois, quando ele vê o Senhor Krishna em Balarama, assim, né? Nossa, ele também chega lá, realmente ele encontra. Aí ele cai aos pés de lótus do Senhor Krishna em Balarama, em amor puro por Deus, né? E quando ele leva nesse livro de Rupa Goswami, Hansadutta, né? Quando finalmente, né, a Krura sobe ali na carruagem com o Senhor Krishna em Balarama, e ele começa a carruagem começa a sair, né? Ali é um ponto de ruptura, né, para as golpes, né? É a última vez que elas vão ver o Senhor Krishna, né? Depois tem outros passatempos também, mas ali eles vão ficar muito tempo sem ver o Senhor Krishna e o Senhor Balarama, né? Então, para elas é o fim, né? É o fim. Para elas ali a morte, né? Para elas é a morte, como se fosse a morte, porque Krishna é o próprio ar vital das vaqueirinhas de Vrindavana, né? Ele é a própria vida delas, né? Shrimati Radharani. Então, quando o Senhor Krishna parte, para elas é a morte, né? Então, até então, elas não tinham, ninguém sabia, né? Era tudo muito velado, né? O amor que elas sentiam pelo Senhor Krishna era tudo muito velado, né? Era tudo segredo, né? Era tudo feito secretamente, né? Os encontros, tudo feito por códigos, né? Os encontros marcavam tudo por códigos secretos, né? Então, mas ali quando a Krura começa a sair com a carruagem, né? Começa a partir, né? E as rodas da carruagem, elas fazem sulcos, né? Sulcos assim, né? Pela areia, né? Pelo solo de Vrindavana, marcam, né? E as golpes começam a seguir aquelas marcas, correndo atrás da quadriga para não deixar Krishna e Balarama ir embora. Então ali é revelado e os habitantes de Vrindavana alguns já desconfiavam e eles, tá vendo? Essas golpes, né? Elas não são tão castas. Olha só como elas ali é como uma das instruções finais do Bhagavad Gita, né? Quando Krishna diz a Arjuna, né? Sarva Dharma Parityaja, quando Krishna diz isso, né? Abandone todo o Dharma, abandone todas essa religiosidade, todos esses princípios morais, né? Esses princípios sociais que mantêm a sociedade, esse Dharma,
abandone todo o Dharma e renda-se unicamente a mim, né? Então, ali acontece isso, a ruptura, né? Até então era tudo tão secreto, né? Elas mantinham o Dharma social, né? Mas ali há uma ruptura, né? Abandonam as golpes, por isso que as golpes são consideradas as devotas mais elevadas, os devotos mais elevados do mundo espiritual, de todo o universo, porque elas abandonam tudo pelo Senhor Krishna, inclusive o Dharma, né? Ali elas abandonam o Dharma, né? As convenções sociais que mantêm a sociedade, né? Elas têm uma ruptura ali, né? Elas saem correndo, né? Não querem nem saber, né? Saem correndo atrás da carruagem de Akrura. E ali elas revelam, até então, esse amor secreto pelo Senhor Krishna, né? Porque algumas são solteiras, outras eram casadas, né? Então ali uma ruptura, né? Quase um escândalo, né? Quase não, é um escândalo social. Mas os habitantes de Vrindavana são todos devotos puros, né? Ali todos estão dentro das raças transcendentais, todos estão dentro desse amor puro por Krishna, né? Então essas lilas acontecem para mostrar, né, até que ponto, né, nós estamos preparados para abdicar, né, de tantas coisas e tantos vínculos que temos com esse mundo material, com as convenções sociais, né? Até que ponto estamos preparados para abandonar, fazer um sacrifício, fazer uma renúncia, né? Há tantas coisas que temos que renunciar, né? E estamos tão apegados a tantas coisas, e esses passatempos eles nos mostram, né, que a beleza que tem na renúncia, né, a beleza que tem na ruptura, né, e não ficarmos presos a tantos apego, tantos questões externas, né? Questões externas que, na verdade, só nos prendem a esse mundo material, só nos fazem ficar tímidos em avançarmos espiritualmente. Então, esses passatempos são belíssimos, né? Porque eles mostram, assim, né, a natureza da Shuddha Bhakti, da devoção pura por Krishna, né? E Srila Prabhupada diz aqui, né? O pensamento constante do Senhor, não, o devoto puro do Senhor está sempre em companhia do Senhor ao pensar nele, né? Então, essa união e separação, né, que Chaitanya Mahaprabhu tanto falou, né, nos revelou esse método secreto, né, esse método super confidencial, que é a união e separação, né? Então, esses devotos puros, né, eles viviam em companhia do Senhor simplesmente por Smaranam, simplesmente por pensar em Krishna, eles estavam unidos a Krishna, né? Então, porque às vezes podemos estar juntos de uma... É tão comum ver isso hoje em dia, né? É até um clichê, mas às vezes você vai, assim, em algum lugar público, né? Você vê assim um casal, pode estar sentado assim numa mesa e cada um está no seu celular, né? É tão comum isso hoje em dia na sociedade, né, moderna. Cada um está no seu celular, né? Então eles estão ali. Na verdade, ao contrário, ali está, é a separação e união. Né? Ali é a separação e união. Eles estão juntos ali, mas estão separados. Né? Então não existe uma conexão real. Né? Mas, quando você está com pensamento, né? Se você estiver junto com a pessoa e não estiver pensando nela, não está unido a essa pessoa. E ao contrário, se você está distante dessa pessoa, mas está pensando nela, você está unido a essa pessoa. Essa é a grande chave, né, que o Srila Prabhupada diz aqui, Chaitanya Prabhu nos ensinou, que é a união e separação. Então, estamos pensando em Krishna constantemente porque estamos cantando suas glórias, cantando Mahamantra Hare Krishna, lendo suas lilas, ouvindo o Krishna Katha, os passatempos contados pelos devotos do Senhor,
estamos visitando os locais sagrados, os templos, vendo as deidades, vendo os vídeos, vendo tantas oportunidades, preparando a comida, a boga, para oferecer ao Senhor, para receber a praçada, então, acendendo um incenso, oferecendo uma foto de Krishna. Tudo isso é um vínculo de pensamento, né, com o Senhor Krishna, com o que é transcendental, com a vida espiritual. Então, esse vínculo nós temos que manter, né? Temos que manter isso diariamente, né? Como uma constante, né? Cada vez mais nutrindo nossos pensamentos com as glórias do Senhor Krishna, as glórias de Chaitanya Mahaprabhu, as glórias dos devotos. Então, Prabhupada continua, né? Contudo, no contexto particular de tempo e lugar, as emoções transcendentais tomam um rumo diferente. Isso quebra o equilíbrio mental do devoto. O Senhor Chaitanya exibiu o exemplo típico de êxtase transcendental. Como podemos compreender a partir da vida dessa encarnação de Deus? Então, Chaitanya Prabhu, né, ele exibia, né, todos esses êxtases transcendentais. Ele é o próprio Krishna, mostrando o comportamento de um devoto, né, como um devoto deve ser em relação a ele, como deve se comportar em relação a ele. Então ele deu exemplo no morro de Srimati Radharani, que é a maior devota do Senhor Krishna. Então, estamos chegando aí no finalzinho. Quero agradecer a todos aí que nos acompanharam nesta leitura desse verso. Vou repetir o verso de hoje. Canto 3, capítulo 1, verso 32, que são as perguntas que Vidura faz a Uddhava. Por favor, ó Uddhava, diga-me se Akrura, o filho de Shwapalka, está bem. Ele é uma alma impecável, rendida à personalidade de Deus. Certa vez, aqui na figura, ele perdeu o equilíbrio mental devido ao êxtase do amor transcendental e caiu na poeira de uma estrada marcada com as pegadas do Senhor Krishna. Haribol. Reverências Sundarang Devidasi Ki Jai. Então, obrigado a todos. Amanhã teremos às 8 horas a leitura e comentários do Chaitanya Charitamrita com o Prabhu Mayapur Chandra Dasa, grande Vaishnava. E amanhã teremos também, domingo, Festival Transcendental no Templo Hare Krishna do Itanhangá. Quem puder comparecer presencialmente, teremos aula do Prabhu Abhay Prasada, grande Vaishnava também. Então, reverência, obrigado, Marcos Maria Branquinho, reverência a todos, todas as glórias, a Srila Prabhupada, Ki Jai, reverência a todos os Vaishnavas reunidos. Hari Hari Bol.